medo do desconhecido, a dor da perda de alguém querido e olhares que desejam o mal. O que você faria se fosse selecionada para um concurso onde o maior prêmio é ser coroada rainha? Fala, gente bonita, eu sou a Lilian e hoje te trago o resumo completo do capítulo 4 de A Rainha da Pérsia. Mas antes, já deixa seu like, se inscreve no canal e sem mais delongas, bora pro resumo. O capítulo se inicia com as moças que foram convocadas pelo rei Xerxes se apresentando ao palácio. Enquanto as demais parecem animadas, Esther chora e observa cada detalhe do lugar. Com a chegada de um eunuco colocando ordem nas candidatas do rei, todas ficam em atenção. Esther dá um jeito de enxugar suas lágrimas bem rápido ali, e Hegai, que salvou Esther do ataque de 2 homens no capítulo anterior, é apresentado como principal eunuco, sendo ele o chefe e guarda da Casa das Mulheres, onde as convocadas precisam prestar contas de tudo que fizeram a ele, e ao seu lado está Sasgás, o segundo no comando. A animação das moças vai sumindo quando Hegai lembra que elas não são concubinas, para que não achem que a vida já está ganha. São meras candidatas, e sendo assim, podem ser dispensadas a qualquer momento, voltando sua vida normal. Se mostrando autoritário, Hegai diz que é ele quem manda nelas agora, assim como ele é a lei. Ele explica que se fizerem tudo conforme solicitado, apenas uma delas será aclamada e coroada rainha absoluta da Pérsia. Então, nos é exibido um flashback antes de Esther ir ao palácio. Em uma conversa com Mordecai, ela se lamenta da convocação, pois havia acabado de saber que o homem que amava morreu, mas Mordecai diz que não há escolha, pois trata-se de um decreto do rei. Cansada de sofrer, Esther diz que já perdeu os pais, Enoque, e agora também perderá Mordecai e sua liberdade. Buscando uma solução, Mordecai diz que havia apenas uma coisa a ser feita para que Esther não fosse ao palácio. Estavam convocando somente virgens. Então, se Esther se casasse, estaria livre. A moça discorda da ideia, pois ama Enoque e não podia fazer isso. Voltamos à cena atual. Hegai cita algumas regras a serem cumpridas. Diz que é proibido guardar qualquer pertence ou item pessoal que não seja concedido por ele ou oficiais do harém. Ao ouvir isso, Esther guarda imediatamente o desenho que tem de Jerusalém o escondendo. Em outro flashback, nos é mostrado Mordecai dizendo a Esther que em hipótese alguma deve revelar a sua origem, não contar a ninguém que é parente dele ou quais são seus outros parentes, pois se descobrirem que ela é judia vão querer lhe fazer mal, muito menos revelar que o seu nome é Hadassah. Esther promete que vai cumprir isso, e depois vemos Memucan escolhendo Esther, que não demonstra nenhuma animação como as outras, mas o conselheiro diz que é um privilégio ser escolhida. Em um momento emocionante, as convocadas se despedem de seus pais, enquanto Esther, sozinha, não podia receber um abraço apertado de Mordecai, pois ficaria nítido seu parentesco com ele. Então, o máximo que ela recebe é uma troca de olhares distantes, se despedindo de seu pai adotivo. E voltamos para o momento onde Hegai pergunta a Esther de quem ela é filha. A moça responde ser órfã de pai e mãe. De forma surpreendente e constrangedora, Hegai diz que será necessário verificar se as selecionadas nunca dormiram com algum homem antes. Na próxima cena, há uma certa curiosidade em torno da reação do rei, que perdeu sua rainha e a Grécia. Não demora muito para que o rei se dirija ao seu trono e diz que o resultado da guerra não altera em nada a soberania da nação. Xerxes diz que os governadores não precisam se preocupar com prejuízos pela derrota, pois serão recompensados. Afinal, a vitória da Pérsia apenas foi adiada. Quando um dos governadores questiona como que ele pode ter tanta certeza disso, o rei se enfurece e agarra pela gola de sua roupa, jogando-o no chão. Pergunta a todos se eles não acreditam nele. O rei pede paciência, pois já existe um plano em ação. A derrota vai fazer com que os gregos baixem a guarda, acreditando estar tudo sob controle, mas o contra-ataque dos persas será fatal. O comandante explica a estratégia, dizendo que irão surpreender os gregos, assim como fizeram com os 300 de Leônidas.
Um soldado que veio da zona de guerra interrompe, alegando ser algo muito importante. Ele traz uma mensagem ao soberano, dizendo que o general Mardoni está morto. Com o falatório dos conselheiros, preocupados com o futuro da Pérsia e do exército, tendo um general abatido, o rei logo percebe a situação e trata de amenizar, alegando que, por hora, vai acolher os soldados que estavam com ele e se recompor para o futuro. Xerxes discursa que a Pérsia precisa de homens assim, que sacrifiquem sua própria vida em prol de algo maior, e aproveita para pedir que Amã se apresente, utilizando-o como exemplo a ser seguido, citando que este é o responsável por trazer a cabeça de Leônidas, lhe concedendo o direito de fazer parte de sua corte. Alguns conselheiros desconfiam de como Amã conseguiu tal feito. Na cena seguinte, descobrimos que os dois homens que cercaram e atacaram Esther eram filhos de Amã, o novo membro da corte do rei. Debocha de Enoque, dizendo que o judeu teve o que mereceu. Memucã pergunta a Xerxes qual será o cargo que Amã terá na corte. O rei diz não saber, até que um dos conselheiros sugere que seja de conselheiro. Os demais não concordam muito, questionando como que um idiota feito ele pode ter tamanha importância. Xerxes diz que agora nada vale a cabeça de Leônidas se a Pérsia sofreu uma humilhante derrota. Então que se virem para achar um cargo para Amã, pouco se importando qual seja. Logo depois, Xerxes lamenta para Arbona que odeia esse domínio que a Messes tem sobre ele. O eunuco pede para o rei se livrar disso, pois ele pode. Basta se desapegar de tudo que já foi e apegar-se pelo que pode ser agora. Vemos a tristeza de Mordecai e Iona com Esther longe deles, preocupados com o que pode estar acontecendo com ela sozinha e desamparada. Mordecai se lamenta por terem tirado sua filha e diz para a esposa que precisa de um tempo. A checagem das convocadas acontece, pois só as que nunca haviam se deitado com homem nenhum iria adiante, caso contrário, a eliminação seria anunciada. O responsável confirma que nenhuma delas se deitou com nenhum homem antes. Hegai disse compreender que não foi nada agradável, mas é necessário para que o seu primeiro homem seja o rei dos reis. Enquanto Mordecai faz companhia ao gato de Esther, Iona diz ao seu marido que a força da jovem é que faz ela superar sua falta, parabenizando-o pelo ótimo trabalho que fez como pai adotivo. Portanto, não precisa se preocupar. Não suportando a pressão por estar longe de sua família, uma das selecionadas começa a chorar, e Esther a consola, dizendo que está ali para lhe ajudar. Um dos eunucos diz que ela está completamente errada, pois ali é cada uma por si. Ele ainda conclui provocando para que as outras moças comemorem, pois as duas já devem estar fora da competição. Hegai questiona por que Esther foi ajudar alguém que está competindo com ela e recebe como resposta que foi por conta de saber o que a outra está passando. Ainda se mostrando ríspido, Hegai alerta Esther que se ela continuar assim, não vai sobreviver naquele local. Após um banho, o rei pergunta a Arbona como está o andamento da convocação de suas pretendentes. O eunuco responde que a primeira leva já está sob os cuidados de Hegai e Sasgás. A segunda leva chegará na próxima semana e a terceira alguns meses. O rei então questiona se são bonitas e desejáveis. Arbona diz que são as mais bonitas de toda a região. Ansioso para vê-las, Xerxes pergunta quando irá conhecê-las e Arbona responde que o tratamento de beleza demora cerca de 1 ano. O rei fica um tanto nervoso, afinal é tempo demais para esperar. Xerxes então diz que é ele quem determina o tempo necessário. Dias depois, outras candidatas chegam para disputar o lugar da rainha da Pérsia. Hegai discretamente se atenta a conferir a cama das moças para ver quem arrumou e quem deixou de arrumar. Depois disso, ele afirma que as moças estarão sendo testadas a todo momento. Quem se destacar terá mais chances de ir diante do rei e serão recompensadas. Falando em recompensas, Hegai diz que isso começará naquele momento mesmo, indicando Esther para o quarto principal, onde ela ficará separada das demais. Uma mulher pergunta o porquê de Esther ter sido escolhida, e Hegai, olhando para a cama dela toda desarrumada, apenas responde:
Por que será? Além do quarto, Esther terá companhia de 7 moças para o seu tratamento de beleza e tudo o que precisar. E, para surpresa de todas, Hegai também promove Ariana. E, novamente, a decisão do eunuco é contestada, mas ele pede silêncio e desqualifica a reclamona na mesma hora, pedindo para que saia imediatamente dali. Hegai pergunta se ficou claro que qualquer ato de rebeldia ou contestação não serão permitidos. Sasgaz questiona Hegai se ele não está se precipitando por já ter escolhido Esther. Hegai diz que o potencial dela está nítido, só não vê quem não quer, alegando que ela tem algo especial. O eunuco diz que Hegai acabou de colocar um alvo nas costas de Esther, pois agora todas as outras farão de tudo para lhe atrapalhar. Hegai apenas responde que isso é melhor ainda. Afinal, ao observar a reação de Esther diante dos ataques, podem ver se ela é de fato merecedora ou não. Enquanto isso, a Mess se surpreende se reunindo com seus aliados que demonstram ter dupla identidade, servindo a Xerxes e a ela. Na cena seguinte, Esther é pega no flagra, vendo o papiro que possui no desenho de Jerusalém. O eunuco pega o item da mão dela e questiona a moça. Por quanto tempo achou que ia conseguir esconder esse segredo? E este resumo termina aqui. Se você chegou até aqui, lembre-se de deixar o seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e compartilhe para que mais pessoas possam se achegar. Nos ajude a crescer para poder fazer mais e melhor para você. E eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau!